Olá pessoal, estamos de volta com a terceira temporada do Papo de TI. Vocês estavam com saudades? Pois a gente estava e muito. Saudade de vir aqui, trazer especialistas para debater sobre infraestrutura de TI, tecnologia, produtos e, claro, como tudo isso interfere na performance do seu negócio. Eu sou a Paloma e hoje, para abrir os trabalhos da nova temporada, eu trouxe o Cleiton Cardoso Martins, especialista da HT Solutions, e também o Marcelo Evangelista, especialista da HPE, para falarmos de um tema muito interessante, o futuro dos data centers. Tem muita gente que acha que os data centers estão morrendo. Transformação digital, nuvem, modelo híbrido, hiperconvergência, tudo isso já está acontecendo. Mas qual o impacto nos data centers? Como eles serão modificados? Qual a arquitetura ideal de um data center? Como sair da complexibilidade e chegar na simplicidade? Tudo isso a gente vai descobrir depois da vinheta. Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de TI com a HT Solutions. Todo o nosso debate é para entender como a tecnologia pode ser mais bem usada para ajudar os negócios. No caso do data center, qual será a infraestrutura ideal para as empresas no futuro próximo? E aí eu gostaria de direcionar essa pergunta para os nossos especialistas. Sejam bem-vindos, né? Marcelo Evangelista e Cleiton. Vamos ouvir um pouquinho mais de vocês. Ok, Paloma. Bom dia a todos. Obrigado por esta oportunidade de participar desse podcast. Eu sou especialista da área de serviço de dados aqui na HPE Brasil. Já trabalho, com soluções de armazenamento há mais de 20 anos e tenho aí acompanhado uma grande evolução de sistemas computacionais, a infraestrutura que esses data centers hoje requerem para rodar as aplicações de negócio das empresas. E o tema é muito interessante da gente abordar, porque falamos exatamente de como as empresas hoje vão tirar proveito com novas tecnologias que vão ser aplicadas e utilizadas dentro dos data centers hoje. Perfeita a sua colocação na questão aí dos processos de transformação digital que as empresas hoje estão realizando, alguns com nível de maturidade mais elevado, outros ainda no início. O importante é entender que infraestrutura vai ser adequada para o negócio da companhia. Por exemplo, uma empresa que tem aí como seu principal core de negócio o setor de serviços. E aí, falando um pouco sobre como que a tecnologia hoje ela é benéfica para o setor, analisamos por duas formas. Aquilo que o consumidor vai usar da tecnologia e a inter-relação entre as empresas fazendo negócios entre elas, ou o business to business. Cada tecnologia ser aplicada dentro dessa infraestrutura vai tirar proveito para fornecer ambos, clientes, pessoas físicas, ou clientes, pessoas jurídicas, facilidade, performance e principalmente segurança. Então, falar hoje sobre qual é a infraestrutura adequada para um data center hoje, a gente tem que primeiro se basear no tipo de negócio e que a tecnologia vai prover para aquele negócio. Temos hoje tecnologias aí vastas que vão otimizar o uso de data center, dar mais performance para suas aplicações e principalmente a questão da segurança das informações. Essa é a nossa visão aqui dentro da HPE e acredito aí que o Cleiton também possa contribuir bastante aí com esse discurso, certo, Cleiton? Certo, bom dia a todos. Concordo aí com o Marcelo. Hoje a gente precisa fazer uma bela análise, com o ambiente que o cliente hoje tenha, para você não direcionar ele para a agilidade ou a facilidade de um data center de nuvem, alguma coisa assim do gênero. Então,
Eu acho que cabe a análise de cada ambiente, né? Não é de cada ambiente, de cada cliente, para você direcionar a tecnologia mais correta. Sim, claro, exatamente. Entender o modelo de negócio daquele cliente. O que a infraestrutura vai trazer de ganho, benefício para aquele cliente. O que a infraestrutura vai resolver de problemas que aquele cliente possa estar enfrentando é o primeiro passo para se definir uma estrutura adequada. Isso, e você também tem uma facilidade, né? Trazer algo muito complexo para dentro da casa do cliente também acaba não ajudando, né? Você precisa ter algo mais com facilidade. Hoje a gente vê muito dos clientes olhando para a nuvem como algo fácil, porque você precisa do quê? Você precisa de um cartão de crédito e alocar em algum player aí do mercado. Então, você tem mais ou menos uma facilidade aí. Perfeito, pessoal. Acho que ficou excelente a colocação. Uma das demandas atuais dos negócios também é manter aplicativos críticos em funcionamento constante e de forma eficiente, né? Então, eu até gostaria de entender um pouquinho melhor. Cleiton, você poderia descrever para a gente como deve ser arquitetado um data center para lidar com isso da melhor forma? Pegando aquele gancho que eu até falei de você fazer aquela análise do cliente, né? Que a gente precisa encontrar a melhor forma de trilhar, né? Esse caminho de um novo data center, né? Que tá vindo, né? Verificar a maturidade aí da infraestrutura do cliente, direcionar não só a produto, né, mas também direcionar o processo que o cliente esteja tomando. Não adianta nada você chegar com um produto que você acha que você não... E outra, você não pode ter no achômetro. Você tem que fazer essa análise completa aí do ambiente do cliente. Então, tem que ver aonde está a fase do cliente. Se tem muito cliente que está na fase embrionária aí de cloud e tem uns que já está naquela fase, ele já está pensando em aplicações na nuvem, Kubernetes e outras, está bem avançado. Não sei se o Marcelo concorda aí comigo. Perfeito. Quando nós analisamos as demandas das empresas para o futuro digitalizado, as empresas elas não podem fazer isso de maneira pontual ou apenas parcial. Nós estamos trabalhando numa questão de mudança de metodologia, tá? É sabido hoje que a prosperidade de muitos dos negócios que vão perdurar ao longo dos próximos anos, eles vão ter que ter um foco muito maior no digital. Por que um foco maior no digital? Inclusive por conta exatamente das tecnologias que nós temos hoje aí disponíveis. Nuvem, um data center mais inteligente, soluções de hiperconvergência desagregada, que é uma solução muito interessante quando o cliente quer ter flexibilidade para expandir e facilidade de gestão quando você recebe novas demandas. Então, entender essa questão da digitalização da companhia é muito importante. O grau de maturidade ele vai levar ao cliente a tomar as melhores decisões. Então, quando nós analisamos como um data center deve ser arquitetado, eu diria que o que o data center pode oferecer para que o negócio daquela companhia, daquela empresa, siga em frente, seja rápido, ele tenha um tempo de atuação no mercado mais rápido que o seu concorrente. A partir dessa análise, a gente consegue fazer um desenho de uma arquitetura voltada também para o digital, ok? E fazer com que essa arquitetura ela seja bastante flexível. Eu acho que o maior desafio hoje, quando nós estamos falando aí de negócios digitalizados ou de transformação digital propriamente dito, são as empresas que estão passando pelo processo, que tem muitos serviços e muitas aplicações hoje legadas e que não é simplesmente uma mudança rápida que vai fazer com que o seu negócio esteja digitalizado. Isso parte principalmente também da cultura organizacional da empresa.
só para vocês terem uma ideia, quando nós estamos falando de inovação de negócio, tecnologia é o braço direito, esquerdo, né, dessa iniciativa, e isso ela começa a permear todas as cadeias de tomada de decisão das empresas. Ela vem do board até praticamente lá o operador de TI. Por que isso? Porque isso é a questão de sobrevivência das empresas. Acho que a melhor resposta para isso é manter aplicativos críticos em funcionamento constante. Vai depender da estratégia de negócio que a empresa vai adotar, da tecnologia que nós vamos implementar, né? E, obviamente, o data center sendo próprio ou sendo um data center contratado para hospedar a tua infraestrutura, são os 3 pontos vitais aí que a gente entende de uma arquitetura bem consolidada para ajudar o cliente na jornada da digitalização dos seus negócios. Concordo. Concordo. E ter processos bem definidos, né, Marcelo? Uma das coisas que a gente vem sempre conversando com os clientes é sempre fazer a análise do processo que ele tem hoje dentro de casa. Correto. E aí, é por isso que é uma questão muito cultural em muitos casos. Por exemplo, metodologias ágeis. Uma empresa que quer transformar o seu negócio hoje para o mundo digital a uma certa velocidade, ele tem que fazer uso dessas técnicas de metodologia ágil, porque senão o que vai acabar acontecendo? Ele não vai ter tempo de pelo menos prototipar o seu produto ou o seu serviço para avaliar exatamente quais as melhorias precisam ser feitas ao longo do tempo, e ele também fica fora do mercado porque o concorrente já está fazendo isso há bastante tempo. E aí, como eu disse, a transformação digital das companhias é uma questão de sobrevivência delas mesmas. E a infraestrutura, ela é uma base muito importante para que essa estratégia seja colocada em prática, ok? Maravilha. E falando um pouquinho mais, né, dessa estrutura de TI, hoje já existe aí todo um entendimento de que a estrutura de TI ela deve ser contratada como um serviço. E muitos fabricantes direcionam seus produtos para isso, né? Nós podemos dizer que o futuro do data center ele está no software? Qual que é a opinião de vocês aí, Evangelista, Clayton? Boa pergunta, Paloma. Acho que você chegou aí no centro da questão, né? Hoje as empresas tradicionais elas possuem muitas aplicações que a gente chama de legadas, ou seja, aplicações muitas vezes desenvolvidas pelas suas equipes internas, ou mesmo aplicações contratadas de grandes players de software. Tá? O que acontece? Com a chegada da tecnologia em nuvem, a primeira coisa que precisa ser tratada nessa questão é aonde o meu negócio vai se beneficiar. Eu ter tudo dentro do meu data center, eu ter na nuvem, posso trabalhar de uma maneira híbrida. O meu serviço, o meu core de negócios, ele vai poder ser sustentável usando qualquer uma dessas técnicas? Esse é o primeiro ponto que a gente começa a traçar, né? E aí nós passamos por uma fase muito importante que é a modernização das aplicações. E modernização das aplicações tem tudo a ver com a infraestrutura que vai ser adotada. E basicamente você está remodelando a tua cadeia de aplicações e o software ele é um componente vital para a manutenção do negócio. Tá? Eu não diria que o futuro do data center está no software. Eu diria que o software ele é um componente tão importante quanto a própria infraestrutura que vai ser suportada. Principalmente quando falamos de transformação de aplicação e o cliente ele já tem a visibilidade de que o negócio dele pode ser suportado numa nuvem. Então ele tem que começar com a cadeia de infraestrutura interna. O software é um alavancador disso. Então, por exemplo, transformar uma aplicação de negócio legada num modelo baseado em container Kubernetes. É software que está rodando aqui embaixo de uma maneira muito otimizada. E é pelo software que a gente vai poder fazer a migração dessa aplicação de um lado para o outro de maneira muito fácil. Então eu te diria que o software é um componente de extrema importância
mas não é centrado 100% na resolução de um problema de data center. Tá? Ele faz parte do ecossistema para que a infraestrutura atenda ao negócio de maneira mais eficiente. Não sei se você concorda, Cleiton, com essa abordagem. Eu ia falar do ecossistema, você já entrou certinho no assunto. Eu acho assim que o software ele faz realmente parte do ecossistema. Como a gente já vem falando aí, cabe muito a análise aí de processo e análise de software, de sistema, né? Como você mesmo disse, existe muitos sistemas legados ainda em diversas empresas. Aí a gente fala de empresas pequena, média, grande. É que a grande hoje ela já está surfando aí a transformação digital. Mas se você pegar a média e a pequena, ainda eles têm um pouco dessa a maturidade ainda não está tão para a parte digital mesmo, né? Então é a análise do sistema dele para ver se o sistema legado eu consigo trazer para digital ou eu consigo fazer o meu data center ser fazer parte de todo esse ecossistema. Essas perguntas que a gente aí acaba fazendo análise e respondendo, né? Eu também concordo com o Marcelo que ainda não, o data center não está ainda preparado para ser um software. Eu tenho um pensamento aqui que eu sempre compartilho aqui com os clientes quando temos essa abertura desse diálogo, e é uma coisa até muito óbvia, não existe software sem hardware e vice-versa. Sim, não tem como. Não existe. Partindo desse pressuposto, o que a gente começa a tratar? Bom, o software ele começa a ter uma grande relevância, tá? Quando a gente está falando do próprio negócio das empresas e das companhias. Sim, tá? A gente vê aí uma Salesforce crescendo ano a ano aí com seus sistemas de CRM, a gente começa a ver a SAP entrando muito forte nessa abordagem de levar o seu software para a nuvem para ter uma facilidade de gestão e flexibilidade para o cliente fazer acesso às suas aplicações. Então, quando nós falamos de um data center definido por software, a gente tem que levar em consideração aqui um ponto importante, que é, mais software, menos hardware. Então, o que eu estou querendo traduzir para o meu cliente é fazer mais com menos. Então, você acaba também, uma parte do seu investimento, você não faz mais no hardware, mas aquele hardware que você está colocando dentro da infraestrutura, ele tem que dar condições para que o software que vai embarcado, ou o software que você contrata para rodar em cima daquela estrutura, ele suporte todo o negócio da companhia e toda a operação de TI nela envolvida. Eu creio que nos últimos 10 anos, soluções baseadas em data center definidos por software vem crescendo. A gente viu uma VMware crescendo bastante, mas lembrando de um ponto importante, de novo, temos que entender como é a dinâmica de negócio do cliente para que nós apliquemos a infraestrutura, seja hardware, seja por software ou ambas, seja aplicada de maneira correta. Aí a gente pode dizer que o software vai ter a sua relevância, assim como o hardware vai ter a sua relevância. Mas hoje você olhando num cenário, Marcelo, hoje a gente vê o lado híbrido sendo bem colocado, né? Hoje, o cenário hoje, né? Exato, porque as empresas estão passando por uma fase de análise das suas aplicações, e o modelo híbrido de infraestrutura de data center, e isso é uma coisa que nós aqui da HPE já falamos desde 2019, através do nosso presidente, o Antônio Neri, que o mundo vai ser híbrido, e no começo as pessoas acharam que era uma loucura. Bastam ver casos de empresas que fizeram o que a gente chama de repatriação das suas aplicações, porque elas fizeram uma movimentação muito radical do seu data center local ou de um data center contratado para a nuvem, não fazendo uma análise profunda de comportamento das suas aplicações. Então, houve a repatriação dessas aplicações
para que um reestudo pudesse ser feito, um trabalho mais aprofundado pudesse ser realizado. As próprias tecnologias de software dentro dos provedores de nuvem foram sendo melhoradas ao longo desses anos, então cada vez mais o discurso que nós adotamos aí há quase 4 anos atrás está fazendo hoje mais sentido de ter um ambiente híbrido atendendo o negócio das companhias. Perfeito, obrigada pessoal pela explicação aqui também, né? E pensando aí em uma estrutura de data center, acho que o principal desafio aqui é como lidar de forma simplificada com as cargas de trabalho que estão cada vez mais complexas, né? Como vocês descreveriam aí as melhores soluções para esse cenário? Cleiton, Evangelista, contem pra gente um pouquinho. Você precisa focar em um produto que dê, assim, muito menos dor de cabeça do cliente controlar o data center. Então, assim, ele tem que olhar, acho que o produto em si tem que demonstrar para ele a melhoria de processo, como você tirar o melhor proveito aí do data center, você ter uma dashboard bem simplificada aí, falando um pouquinho em tecnês, né? Uma dashboard aí um pouquinho mais simplificada para você olhar o seu ambiente como um todo. Não que você precisar fazer, vou colocar um produto aqui e eu tenho que fazer um curso ali na NASA para conseguir operar o sistema. Não, você tem que ter uma coisa bem mais simplificada para você chegar na melhor solução. Não sei se o Marcelo concorda com a minha visão aí. A pergunta, né, é pertinente e faz todo sentido o que você está colocando, Cleiton. A verdade não é que as cargas de trabalho, né, o que a gente costuma chamar de workloads, estejam complexos. De novo, temos que entender a dinâmica de negócio da companhia. Uma vez que a gente entende a dinâmica de negócio das companhias, das empresas, a gente começa a olhar como a infraestrutura pode atender ao negócio da maneira mais simples possível. Tá? Como eu disse, temos soluções de hiperconvergência que facilitam muito o gerenciamento desses ativos de hardware e de software que estão embarcados. Então, basicamente, você tiraria 3 especialistas para cuidar de cada uma dos pilares de uma infraestrutura para basicamente um recurso, mas vem à mente aquela questão, puxa, eu vou tirar 2 recursos. Não, o que nós sempre pregamos dentro aqui da HPE é que esses recursos podem ser alocados dentro da área de tecnologia para ajudar no negócio, a identificar potenciais melhorias no negócio, onde a TI vai ser o braço de apoio. Né? E o segundo ponto assim, que eu vejo muito relevante é aplicar inteligência dentro da infraestrutura. Poxa, já vamos falar então de conceitos de inteligência artificial, machine learning. Hoje a HPE consegue entregar uma visibilidade 360 graus de todo o data center através de ferramentas de inteligência artificial que possuímos dentro das nossas linhas de produto, aonde o data center agora ele passa de reativo para proativo. O que eu estou querendo dizer? Eu vou ter agora dados mais concretos de comportamento de uso da minha infraestrutura, de como eu posso simplificar ela ao longo do tempo, de ser mais previsível na questão de uso, capacidade e crescimento, e principalmente, que aí é onde aperta um pouco o bolso de quando a área de TI vai pedir o investimento para o board, para os tomadores de decisão das companhias. Né? Ele vai levar dados concretos de como é que aquela infraestrutura está se comportando, se ela vai suportar a entrada de um novo negócio ou até mesmo de a fusão de alguma outra empresa que ela possa adquirir, e mais assertivamente ela trazer o investimento certo para fazer a melhoria dentro daquela infraestrutura. E aí quando a gente fala de soluções de hiperconvergência, soluções computacionais de alta escala, tem que passar por essa análise. Nós temos hoje uma solução dentro da HPE chamada InfoSight, que reduz em 86% a ação técnica de um suporte de primeiro nível a um incidente
de nível 1 ou nível 2, que seriam os incidentes de menor impacto para o negócio. Então a ferramenta ela vai ficar analisando o comportamento daquela infraestrutura numa pilha que vai do sistema operacional até a camada de armazenamento, e ela proativamente vai indicar para o administrador o que está ocorrendo com aquela infraestrutura. E mesmo não sendo uma estrutura HP que possa estar no meio dessa interconexão, ela vai poder fazer a correlação de problemas e apresentar para o administrador a solução que ela possa aplicar. E a gente tem visto isso com muito sucesso, e nós temos aí hoje milhares de clientes aí espalhados pelo mundo com essa função ativada. E isso ela é trabalhada através de algoritmos de machine learning que estão dentro de uma base de dados que a HPE tem, que está na nuvem, totalmente protegida, segura, e basta o cliente ativar o seu contrato de suporte dentro da infraestrutura HPE que ele já vai ter direito ao uso dessa ferramenta. Então, trabalhar preventivamente, proativamente, é o que vai dar a flexibilidade e a simplificação da infraestrutura que nós estamos fornecendo. Só ressaltando aí, lembrando também, né, Marcelo, que ele analisa, ele não monitora. O pessoal gosta muito de falar o monitoramento. Não, ele está fazendo análise. Isso, correto. Perfeito. E falando um pouquinho mais, né, de simplificar o gerenciamento, a hiperconvergência desagregada ela surge como uma forma muito eficiente de simplificar operações em data center, né? Vocês poderiam explicar como isso acontece, como funciona, Evangelista, Clayton? Claro. Nós dizemos que a hiperconvergência desagregada ela é uma evolução de sistemas convergentes que começaram a surgir entre 2009 e 2010. Tá? O que eram os sistemas convergentes? Né? Eu ter toda a minha camada de servidores, armazenamento e networking totalmente integradas e montadas em um rack e entregue para o cliente apenas para ativação e otimização para a instalação das suas aplicações. Dessa tecnologia, 2 anos depois, derivou as soluções de hiperconvergência, onde eu reduzi cada vez mais essas camadas. Então, basicamente, hoje eu tenho nós, que somos servidores preparados, com soluções de storage definido por software, que compartilham processamento, memória e área de armazenamento entre cada um dos componentes. Então, isso trouxe uma simplificação de gestão muito grande. Porém, como a gente sempre analisa, a solução de hiperconvergência ela tem benefícios incríveis, mas ela também tem alguns pontos de atenção. Como, por exemplo, se um cliente precisa crescer muito a sua área de armazenamento dentro de um ambiente de hiperconvergência, ele não cresce só o armazenamento dentro daqueles componentes. Ele tem que colocar mais nós de hiperconvergência para poder ter o gerenciamento daquela infraestrutura. De alguma forma, eu estou começando a dar um pouco de complexidade na infraestrutura, e aí eu vou ter outros custos atrelados, como licenciamento de software de virtualização e outros componentes. Tá? Nem tudo a hiperconvergência resolve, mas ela atende aí a maior parte das demandas que hoje são requeridas dentro de um data center. E por que hiperconvergência desagregada? Qual é o charme, né? A beleza da solução de hiperconvergência desagregada? É eu ter o melhor mundo computacional e de armazenamento conectadas e um software que faz uma gestão mais ágil, simplificada e inteligente dessa infraestrutura. Então, o que vai acontecer? Eu vou poder rodar workloads virtualizados dentro dessa infraestrutura de maneira como eu rodo numa solução de hiperconvergência, mas também se eu tiver aplicações legadas que queiram tirar proveito do uso da estrutura de armazenamento, principalmente, ele vai poder usar a solução de armazenamento sem impacto em ambas as estruturas. E se eu precisar fazer uma ampliação desses ambientes,
A solução de hiperconvergência desagregada, ela vai permitir crescer exatamente no ponto mais crítico que aquela infraestrutura está passando. Então, por exemplo, eu preciso de mais recurso computacional. O que eu faço? Eu coloco recursos computacionais naquela infraestrutura apenas, porque a minha parte de armazenamento ou de storage está atendendo em performance, capacidade e eficiência para o negócio. E o mesmo é válido se eu precisar crescer armazenamento. Se eu tenho uma capacidade computacional que atende perfeitamente as demandas, mas eu preciso de armazenamento porque a minha área está crescendo ao longo do tempo, eu vou apenas crescer a área de armazenamento sem impacto na área computacional. Por isso que nós chamamos de hiperconvergência desagregada. E mais um ponto assim, de destaque da solução de hiperconvergência desagregada, ela começa a preparar os clientes quando ele pensa em fazer uma jornada para a nuvem. E aí é onde a gente começa a mitigar possíveis fracassos numa migração e fazer as correções devidas e os ajustes devidos para a gente fazer essa migração. Uma arquitetura de hiperconvergência desagregada, ela prepara o cliente para o futuro da transformação digital das suas aplicações, porque ela já suporta, por exemplo, arquiteturas baseadas em containers. Eu posso rodar containers armazenados dentro de uma infraestrutura de hiperconvergência desagregada nativamente, ou suportando os principais players de containers, né, de containerização e Kubernetes, como por exemplo aí o HPE Ezmeral, né, que é uma plataforma que nós temos trabalhado bastante e totalmente aderente a esse tipo de tecnologia. Então, basicamente, é isso que a gente tem na infraestrutura de hiperconvergência desagregada. Eu tenho a facilidade de gestão, porque o software faz a gestão de toda a cadeia de computação de rede de armazenamento. Faço o crescimento de maneira desagregada, seja computacional, seja de armazenamento, e permite o cliente a preparar a infraestrutura on-premise para a transformação das suas aplicações para ir para uma nuvem ou trabalhar de maneira híbrida. Esse é o nosso entendimento aqui do nosso lado da HPE e esse é o ponto que a gente gosta de trabalhar com os nossos parceiros e ajudar os nossos parceiros a levar esse discurso para os nossos clientes lá na ponta. Marcelo falou já tudo. Não falei. Ele não deixou nada pra mim, mas não faz assim. Eu concordo assim que tem a melhor forma para você fazer hoje um cenário de hiperconvergência, né? A hiperconvergência desagregada. E você pode ter diversos, como o Marcelo explicou. A gente pode ou crescer a parte computacional ou crescer a parte de storage. Então, eu acho que é um cenário que vai agregar bastante aí daqui para frente. E sempre considerando aí os pontos vulneráveis, né, que a gente analisa dentro de uma infraestrutura de data center. Ele tem que ser performático, ele tem que suportar aplicações mais críticas, rodando com desempenho. Ele tem que ter aí pelo menos 6 noves de disponibilidade, que é um nível altíssimo, né? Então eu estou dizendo que eu vou ter uma questão aí de minutos de parada ano, né? E isso, dependendo da vertical de negócio, isso é significativo, né? E flexível para poder rodar qualquer um desses workloads. Então, a hiperconvergência desagregada que nós adotamos dentro do nosso portfólio é para exatamente ajudar o cliente numa tomada de decisão de um novo negócio, de um novo serviço que ele vai prover, preparando ele para uma virada numa nuvem, mas a gestão. A gente já se deparou com muitos casos de clientes questionando, mas isso é uma arquitetura tradicional. A resposta que eu compartilho com os nossos clientes é: tecnicamente você pode ver como uma arquitetura tradicional, mas o segredo não está aqui. O segredo está na inteligência que a gente faz a gestão dessa infraestrutura como hiperconvergente. E aí tem a importância do software, que foi a pergunta, uma das perguntas, né, Paloma, que você fez pra gente.
o software aqui dentro dessa arquitetura ele começa a ter um peso muito grande. Por exemplo, ambientes de clientes que tem VMware e vai colocar uma infraestrutura de hiperconvergência desagregada. Ele não tem que jogar o seu capital intelectual fora, pelo contrário, ele vai usar o próprio capital intelectual que ele possui dentro da sua organização para poder administrar um ambiente como esse de maneira simples. Por quê? Toda a parte de automação já está embarcada na solução. E através de um único ponto de gestão, que é, no caso do VMware, o VMware vCenter, ele consegue fazer toda a gestão de todo o ambiente, facilitando muito a sua operação e liberando os recursos do staff de TI para trabalhar nos negócios que a empresa venha a originar ou adquirir ou criar para atender o teu negócio. Ele libera o funcionário para fazer outros projetos, né? Correto. Não ficar pagando incêndio. Exatamente. E ainda a gente encontra, a gente comenta isso, mas a gente encontra bastante empresas ainda que está nesse modelo de, eu falo que é o analista de suporte bombeiro. Ele apaga incêndio. Corretamente. Maravilha, pessoal. Muito obrigada pela explicação, pelo esclarecimento, né? Chegamos então ao final. Este foi o primeiro episódio da 3ª temporada do Papo de TI. Foi muito bom, né, voltarmos a discutir esses temas tão relevantes para a condução dos negócios e das empresas. Eu queria agradecer aqui a participação do Clayton, do Marcelo Evangelista. Obrigada mesmo por virem aqui para esclarecer as dúvidas do pessoal, né, gente? Eu que agradeço. Paloma, eu que agradeço. É um prazer aí participar, né, do podcast. Nós temos que democratizar mais a informação para os nossos clientes. Hoje já temos aí uma capacidade vasta de informação a ser pesquisada. E nosso papel aqui na HPE é ajudar os nossos clientes a superarem os seus desafios de negócio junto com os nossos parceiros de negócio, como a HT aqui participando nesse podcast. Foi muito bom, obrigado pelo convite e fico aí à disposição de vocês aí para os próximos. Maravilha! E pessoal, este episódio sobre o futuro dos data centers é apenas o começo, tem muito mais pela frente nessa temporada ainda. Fique atento aí para o lançamento, né, dos próximos episódios. Vocês podem ouvir no Spotify, no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Só não pode perder, combinado? Valeu, pessoal, brigadão e até a próxima!